Olá, queridos irmãos e irmãs do Instituto Espírita Terceira Revelação Divina. Mais uma vez, gratidão a Deus por estarmos aqui hoje, para refletirmos um pouco mais a respeito da nossa doutrina espírita e do Evangelho de Jesus. Essas duas doutrinas que tanto nos esclarecem e iluminam o nosso ser, o nosso caminho, a nossa existência, e que, por certo, possibilitam que plantemos boas sementes para o amanhã. Assim, antes de entrarmos no assunto de hoje, convidamos a todos a elevarem-se em sentimentos, pensamentos de gratidão a Deus, a Jesus e à espiritualidade amiga, os nossos mentores individuais, as nossas famílias e todos aqueles que fazem parte da nossa vida. E por esta oportunidade de estarmos juntos mais uma vez, vibrando por um mundo melhor. Assim, juntos, vamos solicitar a assistência espiritual necessária, a boa condução da tarefa de hoje, a boa condução desta exposição e também o bom entendimento, para que assim possamos tirar o proveito necessário para o nosso processo evolutivo e para as nossas vidas. O tema que vamos falar hoje consta do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título de A Fé Transporta Montanhas. Mais especificamente, o item 8 a 10, a parábola da figueira que secou. Relata o Evangelho segundo Marcos que após Jesus entrar em Jerusalém, naqueles últimos dias de sua peregrinação pela terra, visitou a cidade, o templo e olhou tudo em volta. No fim da tarde, saiu para Betânia com os seus apóstolos. Betânia era uma localidade próxima à antiga Jerusalém, aproximadamente uns 3 quilômetros da cidade velha de Jerusalém e do Monte das Oliveiras. Em hebraico, pode significar casa de Ananias ou lugar dos figos, né? Ou ainda casa dos pobres. Em árabe, Lazareye, significando lugar de Lázaro, ou local onde se encontra a tumba de Lázaro. Como vemos, Jesus está mais uma vez fazendo referência aos seus ensinamentos, aproveitando o momento certo, a hora certa, para passar a sua mensagem. A parábola que vamos refletir hoje é a parábola da figueira que secou. E Betânia, então, era um local de figueiras, né? E o figo era muito importante para aquela região, assim como o trigo, o centeio e outros itens de produção agrícola. Também local de pobres. Jesus ensinava muito e se dedicava aos humildes, aos pobres, né? Conforme consta dos evangelhos. E o próprio Lázaro é citado nos evangelhos como o pobre Lázaro, né?
e que depois de desencarnar, então demonstra que era um espírito de luz, um espírito que passou pela prova da miséria com resignação e nos trouxe então a lição da resignação. Mas vamos então à parábola da figueira que secou. Quando saíram de Betânia, ele teve fome. E vendo ao longe uma figueira, para ela encaminhou-se a ver se achara alguma coisa. Tendo, porém, aproximado, só achou folhas, visto não ser tempo de figos. Então disse Jesus à figueira: que ninguém coma de ti fruto algum. O que seus discípulos ouviram. No dia seguinte, eles então retornam a Jerusalém e Jesus expulsa os vendedores do templo, faz grandes palestras maravilhosas que maravilharam a multidão, mas que, por outro lado, incomodou as lideranças do templo, que, segundo o Evangelho, as procuravam para pará-lo ou para matá-lo. E ainda consta no Evangelho de Marcos que no fim da tarde eles novamente se retiraram da cidade. E no dia seguinte, pela manhã, ao raiar do sol, ao passarem pela figueira, viram que secara até a raiz. Pedro, lembrando-se do que dissera Jesus, disse: Mestre, olha como secou a figueira que tu amaldiçoaste. Jesus, tomando a palavra, lhes disse: Tende fé em Deus. Tende fé em Deus. Digo-vos em verdade que aquele que disser a esta montanha, tira-te daqui e lança-te ao mar, mas sem hesitar no seu coração, crente, ao contrário, firmemente de que tudo o que houver dito acontecerá, verá que, com efeito, acontece. Olha aqui a afirmativa de Jesus a respeito da prece. E complementando esse ensinamento, ele ainda acrescenta: Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. Tudo o que pedirem em oração, creio que já lhes sucederá, E isso acontecerá. Olha essa certeza que Jesus nos passa. Desse santuário da alma, do plano superior, do poder da oração, que põe a nossa consciência, quando nesse estado de concentração e de entrega e de fé, em contato, sim, com o Criador, com a vida infinita. Aqui está uma demonstração do exemplo da fé inabalável, que move montanhas, de que diz Jesus. E diz Jesus ainda: E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai, que está nos céus, não perdoará os seus pecados. Se não fosse assim, como poderia alguém de própria e sã consciência, tranquila, sem intervenção de pensamentos negativos ou desejos escusos, desejar o bem do próximo? Como pode alguém orar pela saúde de alguém,
de sentimento de coração e de concentração, visualizando e desejando que essa cura ou esse bem já tenha acontecido. Se guarda em seu coração alguma mágoa, algum ressentimento, algum desejo de vingança dessa pessoa, não estará sendo contraditória? Então, por isso que Jesus nos ensina que antes de orarmos, nós concentremos, esquecemos de qualquer mal que aquela pessoa tem nos feito, então desejemos o bem na prece, na certeza de que esse bem já se realizou. Pois oração com sentimentos viciados podem surgir outro efeito, a não ser o efeito do vício. Deus não se ilude. A oração exterioriza a nossa emoção real. Dessa forma, sem a luz da harmonia do amor, não percebemos ou recebemos a resposta celeste às nossas necessidades. A lei divina não se dobra às nossas fraquezas, pois a vontade divina não pode errar com a vontade humana, cabendo a nós adaptarmos aos excelsos desígnios de Deus. Perceber o que Deus espera de nós. Vamos ajudar alguém? Vamos ajudar, sim, de coração. E o Evangelho ainda nos diz que a figueira que secou é o símbolo dos que apenas aparentam propensão para o bem, mas que em realidade nada de bom ou de bem produzem. Cita, por exemplo, o caso dos oradores, que mais brilho têm do que solidez, firmeza, né? Cujas palavras trazem superficial verniz, de sorte que agradam aos ouvidos, sem que, entretanto, revelem, quando indagadas ou averiguadas no seu íntimo essas palavras, algo de substancial para os corações. É de perguntar-se que proveito tiraram deles os que as escutaram, diz o Evangelho. Então, a aparente propensão ao bem não basta, não é suficiente. A busca do conhecimento intelectual não é suficiente se não estiver revestida de sabedoria, de sentimento do bem, de desejo de melhoria da situação em que vivemos ou do nosso próximo. Aqueles oradores, ou nós, quando nos dirigimos a alguém num conselho, numa conversa amigável, um atendimento mais personalizado ou fraterno, né? Precisamos sentir o que está precisando aquele irmão e falar a eles não apenas com os lábios, mas com o coração, para que as nossas palavras sejam sentidas por eles como brotos sinceros, né? Que alimentam a alma, que alimentam os corações, que dão esperança, né? E fortalecem a fé. É como diz no Evangelho de João, a boca fala do que está cheio o coração. Então, o coração precisa estar cheio de boas intenções. Quando nos dispusermos a auxiliar o nosso próximo em determinada situação. Uma situação que ele passa por desespero, precisa de um conselho, de uma ajuda, de uma palavra amiga, quem sabe de uma ajuda material também, se a gente puder ajudar, e assim por diante. E até mesmo na ajuda material, Jesus já disse, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita. Ou seja, quando ajudar alguém, formos ajudar alguém com caridade material, que não esperemos recompensa, mas seja doado de coração. Uma vez doado algo, está doado, que cumpra o seu destino, né? E que a gente não fique cobrando o resultado daquilo que já doamos.
Como diz Emmanuel em Religião dos Espíritos, estende o prato reconfortante ao faminto, contudo não te falte apoio moral para os sedentos de compreensão. Então é preciso levar o prato, mas também é preciso levar o esclarecimento, a palavra do Evangelho, a palavra amiga, o exemplo de bem proceder. E segue o Evangelho. A parábola da figueira que secou simboliza também todos aqueles que, tendo meios de ser úteis, não o são. Todas as utopias, todos os sistemas ocos ou vazios, todas as doutrinas carentes de base sólida, o que às vezes falta é a verdadeira fé, a fé produtiva, a fé que abala as fibras do coração, que toca o coração, que balança. A fé que, numa palavra, que transporta montanhas. Ele fala em utopia aqui também, que o nosso dizer, o nosso falar, o nosso diálogo, não cria um mundo de fantasias para os nossos irmãos. Um mundo que ainda não é possível, dado o nosso estágio evolutivo em que nos encontramos. Mas que o nosso falar, o nosso ser, o nosso agir esteja contextualizado na realidade atual. Assim como Jesus contextualizava, porque todos os seus ensinamentos ele aproveitava aquela ocasião, aquele momento, as coisas do local, os atores do local, a natureza, as pessoas, o que tivesse à sua frente, para fazer as pessoas entenderem a sua mensagem, ou para levar a sua mensagem. De maneira que cada um possa, ou pudesse, no caso de Jesus, aproveitar os ensinamentos dele à medida do alcance da compreensão de cada um. Mas sem fantasias. Assim, o mundo real em que vivemos, na nossa época, assim como eram nas épocas do passado. É como diz o Evangelho, o que às vezes falta para que alcancemos nossos objetivos é a verdadeira fé. Então, essa fé produtiva, assim como completou Jesus ao explicar a máxima da fé que transporta montanhas, quando diz: porquanto eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. Aqui ele ressalta o Evangelho que aquele que, tendo demais meios de ser útil, precisa ser útil. Pois, se não for útil, não utilizar corretamente as suas possibilidades, os seus talentos, para produzir algo de bom para si e para a sociedade em que vive, tendo condições, como diz o Evangelho, são como árvores cobertas de folhas, porém baldas ou falhas de frutos. Por isso é que Jesus as condena à esterilidade, porquanto dia virá em que se acharão secas até a raiz. Quer dizer que todos os sistemas, todas as doutrinas que nenhum bem para a humanidade houverem produzido, cairão reduzidas a nada, e que todos os homens deliberadamente inúteis para a sociedade, por não terem posto em ação os recursos que lhes traziam consigo, os seus talentos concedidos por Deus, serão tratados como figueiras secas. Portanto, aquilo que não for verdadeiro, por mais que tenha uma certa durabilidade no tempo, vai se extinguir.
somente a verdade prospera, né? Até mesmo a nossa compreensão. Às vezes achamos que algo é certo e verdadeiro, e isso fica conosco por um tempo, até que a vida nos ensine algo diferente, uma nova forma de ver. E daí vamos perceber que aquilo que acreditávamos ser bom, na verdade, não era bom. Talvez fosse uma atitude egoística, que só servisse para nós, mas não servisse para o todo no qual estamos inseridos. Né? E buscai a verdade, e a verdade vos libertará, ou seja, só a verdade nos libertará do mal. Né? Persigamos, então, a verdade. E a verdade está no Evangelho de Jesus e também na nossa doutrina. É preciso ter cuidado também nessa convivência com os outros, né? Para que a gente não condene os outros. E Jesus nos alertou bastante sobre isso, para não julgarmos os outros, né? Para que também não sejamos julgados. Ou que julguemos os outros, né? Como gostaríamos de ser julgados. Né? E nesse sentido. Vejamos, por exemplo, na parábola do bom samaritano, em que alguém pergunta a Jesus quem é o próximo. Quem é o meu próximo? Quem é o nosso próximo? E Jesus conta aquela parábola, em que relata que tinha um homem caído, doente, machucado, que tinha sido assaltado, estava quase morto. E passou por ali um sacerdote, depois passou por ali um levita, e por fim passou um samaritano. Este desceu do cavalo, tratou as feridas do doente, do machucado, colocou no cavalo e levou até a hospedaria para socorrê-lo. No fim da parábola, Jesus pergunta àquela pessoa que queria saber quem era o próximo: deles, qual foi o mais próximo? E a resposta foi aquele que usou da misericórdia. Olhem que Jesus pergunta qual deles foi o mais próximo. Jesus não está nos dizendo que nem o sacerdote nem o levita não foram próximos. Pode ser que o sacerdote e o levita tenham feito uma prece, tenham se compadecido com aquele sofrimento, mas não tivessem meios naquele momento. Mas fizeram a prece daquelas que movem montanhas. Né? E que esse desejo se materializou com o samaritano. Tudo é possível. Né? Se não for assim, não acreditamos nas nossas preces, quando oramos para que os nossos irmãos que acham-se mal nas ruas, caídos embaixo de pontes, nas nossas irradiações, sejam socorridos e atendidos, e acreditamos que eles também serão, alguém vai precisar ir até lá e tirá-los debaixo da ponte, levá-lo para um abrigo. Quem sabe as nossas preces não são aquilo que os irmãos estão precisando para que toque os seus sentimentos, se aqueles que podem fazer o bem vão lá e façam. Mas, de certa forma, a parábola vai mais além, porque ela está dizendo que o samaritano ele foi além das intenções. Né? Ele partiu para a ação e, de fato, foi lá e atendeu aquele irmão. E, nesse sentido, não podemos deixar de lado o ensinamento da parábola, que sempre que tivermos a ocasião e a oportunidade de ajudar os nossos irmãos, o façamos. Né? Seja por prece, seja por ação, levar uma palavra amiga, levar um copo d'água gelada, um alimento, uma roupa, alguma coisa, no que estiver ao nosso alcance, em relação àqueles que carecem de esclarecimento ou de conforto material. E a parábola, por certo, ela nos fala das virtudes da piedade, da compaixão, da misericórdia e da caridade. E no final do capítulo, o Evangelho nos fala ainda sobre os médiuns, como intérpretes dos espíritos. Que os espíritos não têm os meios, os órgãos necessários para se expressar neste mundo,
Então, daí os médiuns foram dotados de faculdades que permitam realizar esse intercâmbio com os irmãos do plano espiritual. E que eles surgiram, os médiuns, a todo tempo, de todas as nações, de todas as classes sociais, entre ricos, pobres, e para que nenhum, né, local faltasse chegar à demonstração de Jesus, através do Espiritismo, de que todos são chamados à prática do bem. Mas que os médios, se porventura se desviarem do caminho, também perderão essa faculdade, que foi um talento concedido por Deus, um dom concedido por Deus para levar essa tarefa de trazer a mensagem dos irmãos da espiritualidade, que confortam tantas pessoas do lado de cá, que às vezes precisam de uma notícia para acalmarem seus corações. Também o intercâmbio mediúnico de ajudar aqueles irmãos que estão na espiritualidade, precisando de esclarecimento. É o atendimento, né? O atendimento mediúnico aos sofredores desencarnados. Então, que tarefa maravilhosa. E que os nossos médiuns, ou nós, quando tivermos a oportunidade de realizar essa tarefa, não esqueçamos disso. É um dom concedido por Deus e deve ser utilizado santamente, né? Porque tem até uma parte do Evangelho que diz que a mediunidade é coisa santa e santamente deve ser praticada. E Emmanuel, no Evangelho, no livro Religião dos Espíritos, vai nos dizer: protege os obsidiados como puderes, mas desculpa incondicionalmente os amigos perturbados da própria rota quando te complicarem a experiência. Então é preciso, sim, trabalhar com os obsidiados, com os obsessores, para esclarecer a ambos, para que se compreendam o sentido da vida, busquem o bem, façam as pazes, se apaziguem, se entendam. Isso é entre irmãos encarnados e desencarnados, assim como entre encarnados e encarnados, perdoando, né, incondicionalmente aqueles que colocam pedras no nosso caminho. Porque essa pedra pode ser aquilo que estamos precisando para refletir e encontrarmos novas formas de agir. Mudarmos algo em nós que precisa ser mudado. Sermos resignados, aprendermos a perdoar, a praticar o bem. E com isso estaremos cultivando os frutos doces da figueira, os frutos das virtudes, do perdão, da resignação, né? E do esclarecimento de nós mesmos e do próximo, para o progresso de todos. Amigos, que a lei que rege a figueira e a produção de frutos é a mesma que rege aos homens a produção das boas obras. É a mesma lei. A lei que se aplica à figueira, à natureza, Jesus está demonstrando, está nos comparando a figueira ao ser humano. Nós estamos inseridos nesta sociedade, neste planeta, e fazemos parte do todo. O nosso bem tem que alcançar os nossos irmãos, mas também tem que alcançar a natureza como um todo. Sem uma natureza sadia, sem a paz entre as pessoas, essas ações que não tiverem esse compromisso estarão fadadas a secar, ao fracasso. Pois uma árvore frutífera sem fruto é uma árvore estéril que não trabalha. Uma alma sem virtudes é semelhante à figueira.
a qual Jesus encontrou 100 frutos. Há, portanto, frutos de árvores e frutos de almas, frutos que alimentam corpos e frutos que alimentam espíritos. Todos são frutos indispensáveis à vida, tanto dos corpos quanto das almas. A palavra de Deus não é só moral, é também sabedoria. E se analisarmos por esta face a seca da figueira, chegamos à conclusão de que a palavra de Jesus é mais do que palavra, é ação. Que nos diz isso o irmão Caibar Schutz no livro Parábolas e Ensino de Jesus. Prezados irmãos, já encaminhando o encerramento da nossa reflexão, urge reconhecer que somos responsáveis pelas nossas próprias ações e por tudo que plantarmos. Né? Plantemos, então, as boas ações. Mas, por mais dificuldade que tenhamos nesta vida, com o auxílio de Deus, empregando bem os talentos que Ele nos concedeu, será possível, sim, transformarmos o mundo em que vivemos em um mundo melhor, um mundo regenerado. No entanto, isso só acontecerá se nós, de fato, em pensamento, em sentimento e em desejo, quisermos e trabalharmos para isso, para encontrarmos as soluções. Como Jesus disse, quando orardes a Deus, orardes com a certeza de que aquilo que pedes já se realizou. Façamos, portanto, de sã consciência o que estiver ao nosso alcance, procurando agir para o bem geral da sociedade em que vivemos, seja para o nosso bem, o bem daqueles que vivem ao nosso lado, na nossa casa espírita, na nossa empresa onde trabalhamos, no órgão público, na rua, no bairro, no município, no estado, na União, no planeta, não importa, pois estamos todos interligados. Disso não há dúvida. Se um problema acontece entre duas nações distantes que entram em guerra por se desentenderem e não conseguirem trilhar pelo caminho da diplomacia e da paz, de uma forma ou de outra, todos nós seremos afetados. Não tem outra forma de ser. É assim, pois somos todos humanos. Necessitamos da ajuda material, dos remédios, do alimento, do insumo, de uma região da terra para outra. Mas, sobretudo, necessitamos do amor, da compreensão e do sentimento de fraternidade universal, uns para com os outros. E nisso consiste, então, o equilíbrio da psicosfera do planeta. Uma psicosfera de paz, de desejo do bem, de certeza que teremos um planeta regenerado, um planeta melhor, uma humanidade melhor, melhorada, regenerada. Mas para isso precisamos, todos como humanidade, acreditarmos nesses ensinos de Jesus e assim agirmos, sem desejar o mal dos outros e sem se acharmos que podemos mais do que alguém. E que as nossas ações, por mais singelas que sejam, na medida das nossas forças, produzam os doces frutos do amor, do progresso e da fraternidade universal. Gratidão pela oportunidade de mais uma vez nos ouvirem. E agora convidamos a todos a juntos, uníssonos, todos aqueles que estão nos acompanhando nesta reflexão de hoje, ou no momento em que forem assistir esta explanação, a elevarem sentimentos, pensamentos
de desejo de um mundo melhor, de um mundo iluminado, de um mundo de paz, onde possamos sair nas ruas e encontrarmos os nossos irmãos e darmos as mãos, nos abraçarmos, nos cumprimentarmos sorridentes. Um mundo em que não haja guerra entre as nações, os grupos sociais e as pessoas. Um mundo em que a saúde do corpo, da mente e do espírito seja restabelecida. Que seja conquistada essa saúde pelos esforços de cada um e as bênçãos de Deus. Um mundo em que possamos reduzir a miséria daqueles que precisam da ajuda material e se encontram em situação de carência, em situação de vulnerabilidade social, para que de alguma forma chegue a eles o socorro, o alento e, sobretudo, o esclarecimento e as oportunidades de seguirem o seu caminho por si mesmos, buscando o seu peixe, o seu alimento. Um mundo em que aqueles irmãos que estão encarcerados nas casas de detenção, masculina, feminina, nos locais de recolhimento de menores que cometeram atos infracionais. Que todos esses irmãos sejam esclarecidos, aproveitem a oportunidade que lá estão para se elevarem em moral, em amor. E quando de lá saírem, saiam pessoas boas para si mesmas, recuperadas e enquadradas e úteis para a sociedade em que vivem. Que haja luz para os nossos governantes do mundo que tanto precisam de luz neste momento. Os governantes do nosso país, da União, dos estados, do município, de todos os poderes. Também de todos os servidores públicos, empreendedores, trabalhadores do extrativismo, da agricultura, da indústria, do comércio, patrões, empregados, pessoas, irmãos que trabalham nas congregações religiosas, nas associações que praticam a fraternidade, nos nossos centros espíritas, que todos sejam iluminados. Que os nossos lares sejam visitados pela espiritualidade amiga e possamos viver, conviver, trabalhar em paz, produzindo os doces figos do amor. Que Deus nos ilumine, que Jesus alimente os nossos corações e os nossos mentores espirituais possam nos induzir para o bem proceder e que nós possamos ouvir os bons conselhos e seguir em frente. Que assim seja.